João, capítulo de número 5. O quinto capítulo do Evangelho de João é o livro que eu quero ler, é a passagem que eu quero ler nessa noite com os amados irmãos. João, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Você trouxe a sua Bíblia? Palavra de Deus, abra a palavra de Deus então em João, o quinto capítulo. Essa é a lâmpada para os nossos pés, né? É o alimento do cristão, a palavra do Senhor. Inerrante, infalível, que pela graça de Deus chegou em nossas mãos intacta. É o livro que é o único considerado que possui 0,00000,1% de alteração ou de erro. Então a Bíblia ela é quase que 100% inerrante no seu texto. Nunca houve nenhuma alteração no texto bíblico. A Bíblia não foi alterada por nenhum homem há mais de 3.500 anos em que ela existe no planeta Terra. Então esse livro ele já passou por muitas guerras, inclusive no período medieval. Grande parte da Europa perdeu as Bíblias. 1 ou 2 Bíblias ficaram salvas na casa de alguns cristãos, o resto foi tudo queimado. E os homens, no decorrer da história, têm se levantado contra esse livro, contra esta palavra, para duvidar do conteúdo dela, para tentar dizer que ela possui erros ou falhas. Mas até hoje ela tem, desde todos esses ataques, né? Se eu não me engano foi John Locke uma vez que disse: mais 1000 anos e a Bíblia não existirá no planeta Terra, porque esse livro já está obsoleto. Na mesma casa em que ele morreu, 1000 anos depois, foi fundada a Sociedade Bíblica da Europa. E esse livro ainda permanece hoje, 2023, em nossas mãos. Inerrante, infalível e intacto. Ninguém conseguiu detê-lo. A palavra de Deus permanece eterna em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então honre a palavra de Deus. Carregue a palavra de Deus. Honre essa Bíblia. Homens morreram para que essa Bíblia estivesse em suas mãos hoje. Pesquise na internet John Wycliffe. Pesquise na internet Martinho Lutero, João Calvino. Homens deram sangue para que essa palavra estivesse escrita em tuas mãos. Pessoas entregaram a vida para que a Bíblia permanecesse com os cristãos. E haverá um tempo, e já existe no planeta Terra, em que a palavra não poderá ser lida. Por exemplo, antes de eu iniciar a passagem, eu sinto o Espírito Santo de dizer isso. Você sabia que na Coreia do Norte existe uma igreja chamada Igreja do Arroz? Igreja do Arroz. Igreja do Arroz, pastor. Por quê? Porque na Coreia do Norte é proibido a entrada de Bíblias. A Bíblia é um livro proibido naquele país. Então, para os cristãos que estão lá dentro, que em algum momento se converteram enquanto esse livro era permitido, para que eles possam ter, nem que seja a leitura de um versículo da palavra de Deus, os cristãos aqui de fora da Coreia do Norte, eles colocam, imprimem pequenas porções ou escrevem à mão pequenas porções, pequenos versículos bíblicos. Colocam esses versículos dentro de sacos de arroz ou de garrafas PET cheias de arroz e jogam no mar. E oram para que esses sacos de arroz e essas garrafas, pelas ondas do mar, cheguem na costa da Coreia do Norte. Para que lá os cristãos camuflados, porque ninguém pode se denominar cristão lá, senão é morto e julgado. Então os cristãos camuflados, fingindo que estão indo na praia se banhar, para que eles encontrem alguma dessas garrafas ou sacos, abram e lá dentro encontrem um versículo bíblico e possam ler com a sua família às escondidas dentro de casa. Eles dão sangue para ir na praia, conseguir um versículo bíblico para passar para os seus filhos e para a sua família. A Igreja do Arroz. Eles não têm esse privilégio que você tem hoje de abrir essa Bíblia e extrair dela o alimento e o ensinamento para a tua vida. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós devemos valorizar aquilo que temos enquanto temos. Amém? Devemos valorizar enquanto ainda temos essa escritura em nossas mãos, porque chegará um tempo que não a teremos, que ela também será proibida. Então, ficará ou na nossa mente, ou você vai ter que arriscar a sua vida para ler um versículo dessa Bíblia. Então, nesse momento, enquanto você tem, valorize esse livro. Aleluia.
Estava falando para minha esposa hoje. Você sabia que se você ler 4 capítulos da Bíblia por dia, você termina toda ela em 10 meses? E ainda sobram 2 meses para você falhar algum dia durante o ano. Tem 2 meses de acréscimo. Então, se todos os dias você ler 4 capítulos dela em 10 meses, até novembro você termina, até outubro você termina, ainda sobra novembro e dezembro para você falhar e reler. Aleluia? Então devemos valorizar a Escritura, ler a Escritura. Pessoas deram sangue para que ela estivesse em nossas mãos. Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Vamos ler a partir do versículo 1 de João 5. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Talvez essa parte esteja entre colchetes na tua Bíblia. Verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Vamos repetir essa pergunta? 2, 13 foi. Queres ser curado? Essa é a pergunta tema da minha mensagem hoje. É uma pergunta que Jesus quer fazer para você. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente, repita comigo, imediatamente, o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Aleluia. O Senhor é bom. Irmãos, presta atenção aqui que eu não vou ser muito demorado. Eu tenho uma mensagem bem direta ao teu coração nessa noite. Queres ser curado? Aqui, em João no capítulo de número 5, nós estamos no ano 31 depois de Cristo. Ou seja, havia um ano em que Jesus tinha começado o seu ministério. Em teoria, a gente sabe que na realidade Jesus nasceu 4 anos antes, por volta de 4 anos antes de Cristo. Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas na teoria aqui é o ano 31. Jesus está subindo para Jerusalém, para uma festa em Jerusalém que estava sendo dada. A gente não sabe se é Páscoa ou Tabernáculos, porque o evangelista João não denomina que festa é. Mas provavelmente seja Tabernáculos. Isso é o de menos, porque em Jerusalém, Jesus, entrando perto da porta das ovelhas, ele vê o tanque, que é um tanque muito famoso em Jerusalém. Um tanque que ainda hoje em Jerusalém nós encontramos as ruínas desse tanque. É um tanque que possuía, era um complexo com 5 colunas e 2 piscinas. E havia uma lenda, uma crença, uma religião, uma teologia do lugar, que dizia que um anjo, vez por outra, descia para se lavar naquelas águas. A Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, fala sobre um anjo que se lavava. Se lavar naquelas águas, e quando o enfermo, o primeiro que entrasse naquela piscina, conforme as águas eram movimentadas, era curado da sua doença. Era a lenda, era a crença do momento. E nesse tanque, que ainda hoje nós encontramos ruínas, se um dia você viajar para Israel, para Jerusalém, provavelmente você vai visitar as ruínas desse tanque. Fica numa posição adjacente hoje ao que é a igreja de Santa Ana. Tem uma igreja construída no Império Bizantino, construiu um complexo em cima desse tanque. Hoje ainda existe. Então a Bíblia ela mostrando a sua historicidade, né? E aqui, nesse tanque, nós encontramos, e vocês viram comigo, que havia ali multidões de enfermos em volta daquele tanque. Então imagina comigo a cena. Você chegar numa piscina, e ao redor da piscina cheio de enfermo, moribundo. Você cuidando ali para
para não pisar em ninguém. Coxo, paralítico, cego, pessoas morrendo, mendigos, pessoas em situação de miséria, tirados em volta da piscina, pedindo que alguém os leve para dentro da piscina no momento que as águas se movem, ou que as águas se moviam. Esses enfermos, aqui é o primeiro ponto que eu quero extrair para os irmãos. A primeira representação que eu encontro nesse texto. Não é uma alegoria, mas é uma representação. O tanque de Betesda, cujo nome significa casa de misericórdia, Bet Hesed em hebraico, casa de misericórdia. O tanque de Betesda, ele representa a humanidade pós-queda. Escuta comigo, humanidade pós-queda. Estou pedindo para você repetir por um efeito didático, só para você não dormir e para a gente gravar aqui o ensinamento que eu estou querendo passar. Só por isso. Então, a humanidade pós-queda com Q maiúsculo. Que queda o senhor está falando, pastor? A queda de Adão. Em Gênesis, no capítulo 3, Adão, ele cai, o que a teologia chama de queda. Ele desobedece a Deus. E essa queda, ela faz com que o pecado entre no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o salário do pecado também entra no pacote, que é a morte. Então a morte começa a operar em todas as regiões do ser humano. Porque o pecado entrou. Romanos 3:23 diz que todos os homens são pecadores, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus é vida. Então, se os homens, a partir da queda de Adão, pecaram e estão destituídos da glória de Deus, os homens estão destituídos da vida, estão fadados a morrer. No momento em que você nasce, já dizia, se eu não me engano, Carlos Drummond de Andrade, você começa a morrer. Você agora me ouvindo, você está morrendo. Você sabia disso? O teu corpo está morrendo. Você está envelhecendo. Você está caminhando para a morte física. As dores começam a aparecer conforme o passar dos anos, né? O braço já não consegue levantar como levantava antes, não consegue correr como corria antes. Porque o processo de morte, devido à queda de Adão, está operando no teu corpo físico. Não só morte física, mas também a morte emocional impera no coração das pessoas. As pessoas, conforme vão passando a sua vida, começam a morrer no seu interior, emocionalmente. Hoje, com 40 e poucos anos, você não tem a mesma alegria que você tinha quando tinha 8 anos de idade. Quando era uma criança, tudo era luz para você, tudo era alegria, tudo era festa, tudo era motivos de rir. Conforme você vai entrando na adolescência, você vai ficando deprimido, vai ficando mais retrospectivo, introspectivo. E começa a ter uma decadência emocional. Aí perde um familiar, uma quebra no relacionamento, fere o teu coração. E conforme você vai vivendo a tua vida, tristezas vão tomando o teu interior, o teu coração. E a morte, então, ela começa a tomar o teu interior. Isso tudo que eu estou falando é resultado da queda de Adão, da desobediência. Porque com o pecado, vem a morte, que é o salário do pecado. Quem está entendendo o ensinamento, diga amém? Então, base da fé cristã. E aí você começa, você está percebendo essa morte operando. Morte emocional, morte física, morte relacional. Os teus relacionamentos vão entrando em detrito, em morte, conforme o passar dos anos. Claro, estou falando aqui de uma pessoa geral, qualquer ser humano. Não entrei ainda na classe de ser humano chamado cristão, que recebeu a vida eterna de Jesus Cristo. Estou falando agora no caso geral. Se você não tem Jesus, você está nesse processo de morte devido à queda de Adão. Então aqui nesse tanque de Betesda nós vemos um retrato minúsculo da humanidade pós-queda, isto é, pessoas enfermas. Sai aí fora e vê se você não vai encontrar pessoas enfermas. Aqui me ouvindo agora, eu posso ter pessoas enfermas, meu filho. Cegos. Ah, pastor, mas eu estou vendo com os meus olhos físicos. Sim, mas de repente você está cego nas tuas emoções. Você não tem visão de futuro. Você não consegue ver algo diferente para o teu 2023. Você não consegue ver uma novidade de vida para as próximas décadas que você tem ainda no planeta Terra. Você está cego de visão. Não sabe nem para onde você está indo, o sacerdote do lar, e nem para onde você está levando a sua família. Paralítico. Ah, pastor, mas minhas pernas estão saudáveis, eu jogo bola todo final de semana. Sim, no físico. Mas de repente você está paralítico emocional. Você não está andando na tua vida. Entra ano, sai ano. Sai ano e entra ano. Entra década, sai década. Você está empacado no mesmo lugar.
Você não consegue caminhar na tua vida. Você não consegue conquistar na tua vida. Você não consegue crescer na tua vida. Você está sempre nas mesmas feridas, no mesmo problema. Problemas cíclicos que vêm entrando e tomando a tua alma. E fazem você entrar em um processo de depressão cíclica. De baixa intensidade. Com a pandemia nós percebemos isso, que pessoas descobriram em seu coração uma depressão de baixa intensidade. Não é aquela depressão clinicada, mas é uma depressão de baixa intensidade. Quando o homem percebeu que estar dentro de casa não é a mesma coisa que estar dentro de um lar. Ou quando a mulher percebeu que o que ela tinha era uma casa, mas de repente não tinha um lar. A sua família estava toda desestruturada. Então, enfermos. É o retrato da humanidade pós-queda. Nós percebemos isso. E os casos aumentando e pessoas trazendo esses problemas para nós. Eu sei porque eu também sou dessa área da psicologia. Então, você percebeu depois da pandemia que as pessoas procurando tratamento medicamentoso, tanto psiquiátrico quanto psicológico, aumentou. Porque foi um retrato da queda. O próprio coronavírus é consequência da queda de Adão. As doenças são consequência da queda de Adão. O câncer, doenças terminais são consequência da queda de Adão. E alguns teólogos afirmam que a maior consequência da queda de Adão, do pecado de Adão, que também é nosso pecado, a culpa não é dele, a culpa é de todos nós, Romanos 3, 23, são os conflitos familiares. Não sei se você acompanhou há muito tempo aquela novela Gênesis. Lá você percebia que antes na novela eles retrataram, né? Que antes da queda, a família era toda feliz. Eva amava Adão, Adão amava Eva, amavam os filhos. Aliás, não tinha filhos. Mas depois da queda você percebe que só tinha briga, só tinha tristeza, só tinha divórcio, só tinha um gritando com o outro, gritaria. A família vivendo em pé de guerra. Esse é o maior retrato da queda de Adão, o conflito familiar. Pessoas que passam por conflitos na sua família. Quebra de relações entre pai e filho, mãe e filha, marido e mulher. Hoje, dentro da igreja, isso é um dado que eu estou dando para você. O número de divórcios já equiparou, já bateu o número de pessoas que não se declaram cristãs. E nas próximas, dizem os estudiosos, que nos próximos anos tende a aumentar. Porque é o conflito familiar oriundo da queda de Adão. Então, é isso que nós vemos quando nós lemos aqui, enfermos, em João 5. Em João 5, versículo de número 3. Multidão de enfermos. Esse é o ensinamento que a gente lê no versículo 3 da tua Bíblia. Agora olha comigo o versículo 4. Esses enfermos estavam em volta da piscina, esperando o mover das águas. No versículo 4 eu tiro a segunda aplicação, o segundo ensinamento para nós. Eles, além de serem enfermos, e desses enfermos retratarem a humanidade em 2023, no século 21, esses enfermos também retratam um segundo aspecto da humanidade. Eles estavam ali esperando o mover das águas para receber a cura. Eles estavam depositando as suas esperanças na teologia do lugar. Eles depositavam a sua esperança na religião que o tanque de Betesda impunha, colocava para eles. E o mundo hoje, além de ter pessoas enfermas, também está cheio de religiões. E pessoas depositam as suas esperanças em religiões. A religião do tanque de Betesda diz que de vez em quando o anjo vem e a gente pode ser curado. Essa é a teologia do tanque de Betesda. O que é a teologia? É a maneira como essas pessoas pensam Deus. É a religião do tanque de Betesda. Hoje nós temos várias religiões no planeta Terra. Religiões, ou seja, o ímpeto, quando eu estou falando em religião, eu estou falando do ímpeto do coração humano em busca ou do anseio do coração humano pelo transcendente. Apesar de você ser uma pessoa material, o teu coração ele tem um anseio pelo que transcende a materialidade. Por isso que você está aqui hoje. Você possui fé. E até mesmo, isso eu falei esses dias, até apresentei na faculdade. Eu defendi a tese de que o ateu, a pessoa que não acredita em Deus, ele possui
espiritualidade, apesar de não possuir religiosidade. Então, um ateu, por exemplo, ele expressa a sua espiritualidade na não crença. Quem está me acompanhando, diga amém. Está muito confuso ou não? Ele expressa a sua espiritualidade na não crença. O não crer é a maneira como o coração dele encontrou de expressar o seu anseio pelo transcendente. Quem entendeu, diga bem? Então, é isso que eu estou querendo passar para os irmãos. As religiões, o coração humano, ele tem essa busca, esse anseio pelo que transcende a alma, pelo que transcende a materialidade. E aí você vai aplicar esse anseio nos vários tipos, a tua espiritualidade você vai aplicar em vários tipos de religiosidade. Você tem uma espiritualidade e essa espiritualidade você vai expressar em tipos variados de religiosidade. Então você vai de repente buscar na macumba, na religião espírita, na umbanda. São maneiras de expressar a espiritualidade. Na religião católica, na religião evangélica, religiões. A tentativa do ser humano de religar o seu coração com o transcendente. Não se preocupe que eu vou ser bem direto, bem prático para nós. Mas eu preciso dar esse contexto para os irmãos. Então esse homem, ele estava há 38 anos colocando sua esperança na religião. Até que um dia, depois de 38 anos, de tentativas frustradas de curar o seu corpo físico e o seu interior também, na religião do tanque de Betesda, depois de 38 anos, irmão, lembra que eu falei no início que a gente está no ano 31? Jesus aqui, ele tem em torno de 31 anos, então. Então, antes de Jesus nascer, o homem já estava doente. 38 anos. Mendigando, buscando e colocando sua esperança na religião e naquilo que apresentavam para ele. Até que um dia, Jesus aparece naquele tanque. E depois de 38 anos, só no dia em que Jesus aparece, aquele homem é curado. Mostrando para nós a ineficácia da religião quando não tem a presença de Jesus. Agora, quando Jesus está presente, ele quebra os nossos paradigmas religiosos e teológicos para dizer: eu sou a cura para você. Queres ser curado? Depois de 38 anos frequentando aquela igreja, num culto, aquela pessoa entra e Jesus se faz presente. Depois de 38 anos buscando e colocando sua esperança no dinheiro, buscando e colocando sua esperança e a sua satisfação no casamento, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja numa carreira, seja nos estudos, seja onde for, e essa pessoa não encontrando depois de 38 anos essa satisfação, ela entra um dia numa igreja e lá ela se encontra com a presença do Senhor Jesus Cristo e ali ela é curada. Aleluia! E Jesus, ele toma algumas atitudes interessantes. Primeiro, ele vê. Leia comigo na tua Bíblia, verso 5. Ele entra. Verso 6. Verso 6, Jesus entra e ele vê aquele homem doente. Eu quero te dizer, Jesus nessa noite está te vendo. Porque o olho de Jesus, ele enxerga aquilo que o olho humano não consegue enxergar. Enquanto eu estou pregando, eu só estou vendo o seu rosto carnal. Mas Jesus está vendo o teu coração. Jesus está ouvindo os teus pensamentos. Jesus está vendo se você está abrindo o teu coração para receber a cura nessa noite. Nós podemos enganar os homens, nós podemos enganar o pastor, mas o olho de Jesus, ninguém pode enganar. Ele está vendo o teu coração. Nesse momento. Porque ele vê. Ele não só vê, como ele sabia que aquele homem estava daquela forma. Jesus está sabendo da tua doença, do teu problema. Eu por enquanto não sei, mas Jesus está sabendo. Tudo que cada um que está sentado aqui está passando. Jesus conhece a tua história, ele viu os teus choros, que eu não estou dando emocionalismo barato. Estou falando o que a Bíblia está dizendo. Ele viu os teus choros. Ele vê a tua tristeza, ele vê por aquilo que você passou, ele vê a maneira como você chegou hoje, ele vê a semana que você teve. Cada um que está sentado na minha frente, inclusive eu,
Jesus não só vê, como ele sabe da nossa situação. Ele vê, ele sabe e ele profere uma pergunta que ele está fazendo para você hoje. Queres ser curado? Você quer a cura? Pastor, eu não estou doente no corpo. Você quer a cura interior? Pastor, eu não estou doente na minha alma. Você quer a cura emocional? Você quer, de repente, uma cura espiritual? Você quer a cura? Uma pergunta interessante, né? Porque Jesus olha para um paralítico e pergunta se ele quer ser curado. Jesus sabia que ele estava há 38 anos paralítico e faz uma pergunta. Isso é interessante. Porque parece que para nós é óbvio. Então, se um cara está há 38 anos paralítico, é óbvio que se eu tenho poder para curar, ele vai querer ser curado. Jesus faz uma pergunta que a resposta parece óbvia. É sim a resposta. É lógico que sim. Mas o Filho de Deus não é bobo. Ele faz uma pergunta porque as perguntas de Jesus e as perguntas que Deus faz para nós, elas revelam aquilo que nem nós sabemos a respeito do nosso coração. As perguntas que Deus faz para nós são perguntas que buscam suscitar do nosso interior aquilo que nem nós sabemos a respeito de nós. Por exemplo, esse homem, ele não queria ser verdadeiramente curado. Se você prestou atenção no texto bíblico, você viu que a resposta dele não foi sim. Quem prestou atenção? Queres ser curado? Sim, claro, lógico, agora. Não. Queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me leve lá no tanque. Não tem ninguém que faça. Irmão, quem está há 38 anos paralítico, sem poder andar, e alguém te oferece cura, se você quer ser curado, na mesma hora você diz sim. Mas você percebe que aquele homem não faz isso. Por alguns motivos que eu quero dar para encerrar para você. Primeiro, por que aquele homem ele não responde prontamente? Como fez o cego lá em Lucas, capítulo de número 18, verso 41. Jesus pergunta para um cego, você quer ser curado? E o cego diz na mesma hora, eu quero. Esse homem não. Ele não responde a pergunta de Jesus. Ele sai falando de outra coisa. Por quê? Primeiro, porque ele, você que está anotando pode anotar. Primeiro, porque ele faz parte da raça de Adão. E o que é fazer parte da raça de Adão, pastor? Gênesis capítulo 3, verso 11 ao 24 nos mostra que ser parte da raça de Adão é ser uma pessoa que transfere a responsabilidade pelos seus problemas. Esse homem não recebe a cura de imediato, por quê? Porque ele transferiu responsabilidade. Você quer ser curado? Senhor, eu não posso ser curado porque o problema da minha doença, o problema de eu estar há 38 anos desse jeito, é porque não teve um amigo para me levar no tanque. A culpa é deles. Isso é síndrome adâmica. Adão, o que foi que você fez? Comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Senhor, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa para a mulher. Transferiu responsabilidade. Não matou no peito a responsabilidade da sua família. Transferiu. A culpa é da mulher. A culpa é do filho. A culpa é do cônjuge. A culpa dos meus problemas é do outro. Enquanto, se você não entrar em 2023 assumindo a responsabilidade pela tua situação, mas se você entrar esse ano seguindo ou na mesma ideia de transferir a responsabilidade, eu quero te dizer, a cura não vai chegar para você. A partir desse ano, assuma a responsabilidade pela situação da sua vida. A culpa não é do teu cônjuge, a culpa não é do teu pai, da tua mãe. Não. Não transfira a responsabilidade, mas assuma. A culpa do meu problema é só e unicamente minha. Ore para Deus nessa noite e diga, Senhor, a culpa de eu estar nessa situação é minha. A culpa da minha família estar desse jeito, Senhor, é minha. A partir do momento, Deus ama quem assume responsabilidade, irmão. Pastor, prova para mim na Bíblia isso que você acabou de falar. Isaías capítulo 6, a partir do verso 8, está provado para você. Deus faz uma pergunta para Isaías o profeta. Quem eu enviarei para o bairro Salgado Filho? Quem há de ir por nós para pregar para aquela família? Quem eu enviarei? Isaías fala assim, Senhor, tem o profeta Jeremias aqui, não,
Tem o profeta ali, Amós, não, Isaías não. Isaías assume no peito: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para salvar a minha família. Naquele mesmo momento, Deus levanta Isaías como um dos maiores profetas que a história e que a nação de Israel já viu. O profeta messiânico, o profeta que contém um dos maiores livros da Bíblia, 66 capítulos, que é exatamente igual a 66 livros da Escritura. Uma Bíblia dentro da Bíblia, porque um homem assumiu a responsabilidade pela sua família e pela sua nação. Será que nessa noite aqui tem pessoas que vão assumir responsabilidade pela sua nação? Assuma, e Deus vai te usar. Mas não transfira a responsabilidade. Foi o que esse homem fez. Primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual ele não responde essa pergunta: ele deixou com que a sua doença se mesclasse com a sua identidade. Já conhece aquela pessoa que, se você vai falar com aquela pessoa, a única coisa que sai da boca dela, dos lábios dessa pessoa, é a doença que ela está passando? Não tem nada de errado nisso, não estou falando que isso seja errado. Eu estou dando um diagnóstico, um prognóstico. São pessoas que deixaram a sua doença se mesclar com a sua identidade. Aquilo que elas são é resumido na doença que elas têm. Então, eu sou o meu câncer. Eu sou a minha diabetes. Eu sou o meu problema nas costas. Essa pessoa não consegue passar 5 minutos sem falar do problema que ela tem. Do tratamento que ela está fazendo. Você vai conversar com essa pessoa, o único assunto dela é esse problema. Porque ela deixou a doença se mesclar com a sua identidade. O segundo problema dessas pessoas é que elas deixam a sua doença se mesclar com a sua carência interior. Tem pessoas, e a psicologia afirma isso, que às vezes ficam doentes, não é porque elas estavam com a imunidade baixa, é porque elas têm carência da atenção que elas recebem enquanto estão doentes. A pessoa fica, volta e meia está engripada. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa está engripada, o marido abraça mais, o café chega na cama, aleluia. Todo mundo é assim, né? Todo mundo já fez isso. Quando você está doente, irmão, você é mimado por todo mundo, né? Não, fulano está doente ali, vamos deixar ele. Traz o café para ele. Traz a avó, faz a comida que ela mais gosta, né? Traz um mingauzinho ali, está doente, a fulana está doente. E ela gosta daquela atenção que ela recebe das pessoas quando ela fala da sua doença. Então essa carência se expressa na doença da pessoa. Olha que interessante. Terceiro, elas mesclam a sua doença com com o seu relacionamento com Deus. Só se ajoelha para falar sobre isso, para orar sobre isso. São 3 características desse homem que nós não podemos ter. Quem está entendendo, diga amém. Agora, uma terceira característica, aliás, são 3 exames desse homem, né? Agora falando de um terceiro ponto, que a pergunta de Jesus suscita nele, aqui eu estou partindo para o final, é que esse homem foi cegado pela teologia do lugar onde ele estava. Chega um jovem de 30 anos, perguntando para ele: você quer ser curado? Aí o homem sai falando, baseado nos pressupostos e nos paradigmas que estavam instalados no seu ser, pela sua experiência de vida. Eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me leve no tanque. Só que Jesus não estava falando do tanque. Jesus estava falando e perguntando se ele queria ser curado, porque Jesus tinha poder para curá-lo. Mas o homem, ele está cegado, ele não consegue ver que na frente dele, o Deus encarnado está conversando com ele. O Emanuel está falando com ele. Aquele que é onipotente, que tem poder para fazer todas as coisas, estava perguntando para ele: você quer cura? E aquele homem sai falando, baseado nos paradigmas existenciais instalados no seu coração. A minha igreja diz que de vez em quando desce um anjo, e que lá eu sou curado. Como é que eu vou ser curado hoje, pastor, se o missionário todo-poderoso não está nesse lugar? Se não é o Valdomiro Santiago que está pregando para mim, como é que eu vou ser curado? Como é que eu vou ser curado se o senhor é tão jovem? Olha só a idade. Jesus, ele chega quebrando esses paradigmas. Eu brinco que esse momento em que Jesus pergunta isso para esse homem, é aquele momento em que Deus está escrevendo certo pelas linhas tortas da nossa vida.
Esse versículo não está na Bíblia, não existe, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Não é um versículo, mas não deixa de ser bíblico. Não está na Bíblia, na Bíblia, mas é bíblico. Porque Deus, Ele costuma fazer isso na nossa vida. Ele não traz o Caifás, Ele não traz Anás, Ele não traz os grandes Nicodemos, as pessoas do alto staff religioso, do Sinédrio, da grande cúpula religiosa do momento, que passava todo dia na porta das ovelhas, porque era um dia de festa, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Pessoas passando ali, sacerdotes passando ali, pastores passando ali. Deus, Ele faz uma quebra de paradigmas. Ele traz um jovem de 30 anos para curar aquele enfermo. Quem está entendendo, diga amém. Deus às vezes faz isso. Traz um jovem, por exemplo, traz um jovem pastor para tocar na tua vida. Aí o que eu vou esperar dessa igreja? Uma igreja pequena. O que eu vou esperar desse pastor? O que eu vou esperar desses irmãos? Mas às vezes são essas pessoas de 30 anos, jovens, andando no meio da multidão, desapercebidos, que na verdade são Deus andando no meio dos homens. Ali era Deus caminhando, irmão, no meio dos homens e oferecendo a cura. Queres ser curado? Queres ser curada nessa noite? Que a tua resposta seja um belo, grandioso e forte sim. Então Deus vai começar o processo de cura na tua vida, porque Jesus, Ele cura. E é interessante que o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, coloca um advérbio que diz que não é uma cura qualquer. Vocês prestaram atenção no texto aí? Olha no teu texto. O advérbio que tem logo no início do versículo 9. Imediatamente, aquele homem foi curado. No mesmo instante que ele se encontrou com Jesus, ele foi curado. No mesmo instante que Jesus se revelou para ele, ele foi sarado, ele foi liberto. Todos os paradigmas do seu ser foram quebrados. E Jesus fez aquele homem voltar para a sua família, voltar para o seu passado, voltar para a sua casa com a vitória debaixo dos braços. De repente a família tinha abandonado ele. O fulano, quem é o fulano? O fulano está lá, é mendigo, nasceu paralítico, está há 38 anos lá no tanque de Betesda, na porta das ovelhas, mendigando. A gente nem, de vez em quando a gente vai levar a comida para ele lá. Esse é um fulano da família, é nosso primo. Nasceu triste, faz horas que ele está esperando lá para que alguém cure ele. Quando vê, bate lá na porta lá. Quem é? Sou eu. Ué, fulano, mas não era doente, não era paralítico? Sim, está aí fora aí, com a maca debaixo dos braços. Quando Jesus manda ele levantar e andar, Jesus apenas não manda ele sair caminhando. Jesus diz, pega o teu leito e anda. Pega aquilo que simboliza os teus anos de sofrimento. Pega aquilo que simboliza a tua dor. E anda pela cidade de Jerusalém, mostrando para as pessoas que você se encontrou comigo. O que isso significa para nós, meus irmãos? Na região e na área em que você teve sofrimento, dor e aflição, é a mesma região e área que Deus vai te usar para curar outras pessoas. Está com a luta no casamento? Deus vai te usar para restaurar relacionamentos. Está com a luta com teu filho? Está nas drogas? Está desviado? Deus vai te usar para restaurar mães e filhos que estão perdidos. Quem está me entendendo, diga amém. Que Deus nos usa naquilo em que nós fomos feridos. É por isso que da ferida de Jesus saiu... O que saiu? Da ferida em que o soldado feriu Jesus. Tem um crente antigo que pode me ajudar? Saiu sangue? Amém ou não amém? Valeu. Saiu água. Que simboliza essa cura, né? Ezequiel 47. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, trará a vida, o Espírito Santo. Da ferida de Jesus sai água. Onde você foi ferido, é da onde sai a unção para você restaurar outras pessoas. Quem pegou, diga amém. Então,
Essas lições eu quero dar para você nesta noite. Leve para casa isso. Não esqueça disso. Você que anotou, amanhã, depois, quarta-feira, releia. E isso vai transformando o teu interior. Não transferir responsabilidades. Não me apegar às doenças e nem aos benefícios que a doença traz comigo. E não me apegar à minha teologia ou aquilo, ou a estrutura religiosa que eu aprendi desde pequeno. Porque às vezes Deus pode quebrar as nossas estruturas religiosas que não são fundadas ou firmadas na palavra de Deus. Deus pode vir quebrando isso. E aí Deus fala com você através de uma mula. Deus fala com você através de uma criança. Não que criança seja mula, mas eu estou falando que é através de algo inesperado. Deus fala com você através desse teu familiar que você nem esperava que falasse alguma coisa. Ali, Deus fala com você. Naquela noite, em que você menos esperava, depois de 38 anos doente, Deus, quando Jesus aparece, e aqui aquele velho provérbio antigo, né? Que eu, apesar da minha idade, como eu nasci na igreja, então, faz tempo que frequentei, né, a igreja antigamente. Então, bem antigamente, no culto da tarde, o que as velhinhas do círculo de oração falavam, as senhorzinhas? A gente cantava, né? Onde Deus está, o mal tem que... Quando Jesus chega, Satanás se apavora. Pega as malas e vai. Jesus chega depois de 38 anos. E a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Mesmo frequentando uma religião. Quem entendeu, diga amém. Mesmo dentro de um círculo religioso, com uma teologia própria, tem um anjo que cura. Só depois de 38 anos, quando Jesus, um jovem, aparece na vida daquele homem, a vida dele nunca mais é a mesma. Você quer que a tua vida não seja nunca mais a mesma? Ore e peça por mais epifanias, por mais revelações da pessoa de Jesus em teu 2023. E a tua vida nunca mais será a mesma. Busque esse Jesus. Peça para que ele se revele a você. E ele vai curando os paradigmas do teu interior. E a tua vida nunca mais será a mesma. Assim como a minha vida nunca mais foi a mesma. Lá dentro do meu sonho, Jesus se revelou para mim. E a minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu estou aqui falando com você. Porque Jesus, ele faz isso. Ele muda o nosso caminho. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Vamos orar? Podemos orar? Pode se colocar de pé, por favor?